Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar ele aqui embaixo. Que eu ia gravar um vídeo respondendo perguntas. Se as pessoas tinham alguma dúvida, queriam saber alguma coisa, a minha opinião sobre algum tema. Então, neste vídeo eu vou responder as perguntas que os meus amigos me fizeram lá no Instagram. E a primeira pergunta já foi a seguinte: como você vê a vida em si? Apenas rotina ou algo maior? Eu acredito que a vida, cara, ela é muito particular, né? Os propósitos que fazem sentido para uns podem não fazer sentido para outros. E a gente sempre tenta ou convive com alguém que tenta introduzir os propósitos dela na nossa vida, como se aquela pessoa tivesse descoberto a fórmula mágica para viver a vida mais feliz ou mais realizada. A rotina, ela faz parte da vida, né? Apesar de eu não ser muito organizado, a rotina ela te dá um direcionamento, né? Ela te ajuda a não ter tantas outras coisas na cabeça, como por exemplo ter uma casa organizada, ou comida organizada, você ter rotina para dormir, para acordar. Então a rotina ela é de extrema importância, mas eu acho que a vida ela é muito mais do que isso. A questão do propósito, ele pode ser descoberto durante a vida. Você não precisa já ter 18, 20 anos e já ter um propósito definido do que você quer fazer. E na real, esse propósito definido pode ficar meio subjetivo, né? A gente pode mudar ao longo da vida nossos propósitos. Na minha opinião, você tem que se firmar em algumas raízes, claro. Se você quer ter família, se você não quer, se você quer viajar, se você não quer. Mas o propósito ele pode ir mudando conforme o passar do tempo. E tudo bem também. Mas eu acho que quando você acha que encontrou e é isso que você quer fazer e é isso que você quer seguir para sua vida e tenta fazer com que todo mundo faça a mesma coisa, aí eu já acho que mora um problema. Então o propósito é individual de cada um se encontra. Tem gente que vai encontrar o propósito na velhice. Tem gente que vai encontrar propósito quando for jovem, tem gente que infelizmente nunca vai encontrar o propósito. Então, se você tem uma rotina que te permita viver a vida de forma organizada, acredito que ajude a encontrar esse propósito. A outra pergunta que fizeram aqui foi essa é boa. Depois dos 28 anos, qual seria o principal conselho que você daria ao Lucas da adolescência? Rapaz, eu daria um conselho. Estuda, cara. Estuda bastante. Não para você sair fazer uma faculdade e tudo mais, mas para você garantir alguma coisa, né? A minha realidade, ela foi um pouco difícil na minha infância, em questões financeiras mesmo. Então, eu daria esse conselho. Estuda. Estes conselhos, né? Estuda, não se doa tanto às pessoas. Isso que você está vivendo aí achando que é o fim do mundo, não é. Isso vai passar. Então se dedique a você, cuide da sua saúde ali minimamente e busque focar em você. Até porque jovem tem muita energia, né? Pode gastar muita energia estudando, trabalhando. Conforme a idade vai passando, você não tem tanta energia assim. E as coisas começam a ficar bem mais difíceis, né? Eu, por exemplo, bebia cachaça, acordava de ressaca, ia trabalhar e ficava de boa. Hoje, se eu beber 3 cervejas, parece que eu tô, sei lá, gripado no outro dia. A outra pergunta que fizeram aqui: qual o momento mais marcante da sua vida? Esse é um tema um pouco sensível, mas o momento mais marcante da minha vida foi quando eu tive que lidar com o luto, quando eu perdi minha avó, mãe do meu pai. Ela faleceu em 2015, ou foi 2016, não me lembro, e eu senti muito remorso, né? Eu era jovem. Ela sempre gostou de mim, sempre me quis por perto. Eu também visitava, me fazia presente, mas não me fiz presente o suficiente. Então ela acabou falecendo e eu comecei a lidar um pouco com essa questão do remorso, de poderia ter feito mais, de poderia ter aproveitado mais. Só que depois que morre, não tem mais o que fazer. E desde então, eu fiz uma promessa que eu levo para minha vida, que é tudo que eu tenho para falar, viver e fazer com a pessoa, eu vou fazer em vida. Então eu sempre mando mensagem, eu sempre me faço presente, sempre vejo alguma coisa e mando para a pessoa. Quero estar presente, sabe? Quero que aquela pessoa saiba o valor que ela tem para mim. E depois que morre, meu amigo, eu costumo brincar que não existe Instagram no céu, nem no inferno, né? Então, se você ficar postando aí coisas depois
que a pessoa faleceu, não adianta muito não. Se você faz, tudo bem, mas faça isso em vida. Essa pergunta aqui foi da minha querida mãe. Como foi para você se separar da sua mãe? Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal explicando a minha experiência de morar sozinho. Agora, final do ano, vai fazer 3 anos que eu tô morando sozinho. E eu confesso que foi tranquilo e não foi, né? Na minha juventude, eu não tive uma relação muito boa com minha mãe. Nós não éramos tão próximos. Mas de uns 6, 7 anos para cá, a gente se aproximou muito, se perdoou e construímos uma relação maravilhosa que perdura até hoje e vai a vida inteira. Então a gente sempre conversou bastante. Quando estávamos em casa, né, a gente sempre trabalhou e quando estávamos em casa a gente passava praticamente o dia inteiro conversando e eu senti muita falta. Sinto até hoje. A gente trabalha no mesmo lugar, a gente se fala com frequência, mas eu sinto falta. Mas ter minha liberdade também, morar sozinho, ter minha privacidade é muito bom. Mas eu sinto falta e pesou bastante as conversas que eu tinha com minha mãe. Outra pergunta aqui, o que eu mais valorizo nas pessoas? A pergunta é boa. Eu valorizo, cara, sinceridade. Eu valorizo sinceridade. Você pode ter inúmeros defeitos, você pode ser uma pessoa que fala errado, fala gíria, fala alto, mas se você for de verdade, eu vou valorizar muito isso em você. Hoje em dia a gente veste muitas máscaras e em algumas situações é até necessário, mas nas relações humanas, cara, eu valorizo muito a honestidade entre as pessoas, sabe? Se você gosta de alguma coisa que eu fiz ou se você não gosta, você tem liberdade para poder se expressar, para poder falar, para poder admitir que errou, para me falar que errei. Então, sem sombra de dúvidas, essa é a coisa que eu mais valorizo no ser humano. É a questão da honestidade. O que te dá mais medo hoje? Essa pergunta aqui eu demorei um pouco para responder porque eu estava pensando, né, das coisas que a gente, né, tenho medo de cobra, tenho medo disso, mas, cara, o que eu tenho mais medo é continuar sendo a pessoa que eu sou, estagnar, seja intelectualmente, seja nas minhas relações. Com certeza esse é o meu maior medo. Eu sempre quero ser uma pessoa melhor, eu sempre busco ser uma pessoa melhor, um filho melhor, um namorado melhor, um sobrinho melhor. É difícil, a caminhada é árdua, mas definitivamente eu ficaria muito decepcionado se eu estagnasse e não buscasse melhorar como ser humano, né? Para que isso reflita nas minhas relações com as pessoas, nas relações do meu trabalho e etc. A outra pergunta aqui é: qual foi o momento difícil que te fez crescer? Esse aqui foi outro luto. As pessoas morrem muito na minha família, infelizmente, mas esse foi o luto da minha avó materna, né? Minha avó materna praticamente me criou durante a vida inteira, sempre se fez muito presente na minha vida. Eu tinha uma relação maravilhosa com minha avó. Eu sempre fui um neto muito amado, né, pelas duas avós, e lidar com o luto da minha avó foi muito, muito complicado e me fez crescer muito e entender algumas coisas da vida, né? Entender que algumas coisas só têm sentido porque estão atribuídas a alguém. Vou citar um exemplo. Eu ia à feira com minha avó comprar tempero e a gente sempre comia pastel e passeava. E minha avó era muito divertida. Então aquilo para mim, eu vi que realmente só tinha valor porque eu ia com ela. Depois que ela faleceu, eu mal vou à feira. Eu não gosto muito de ir lá. E eu comecei a entender, sabe, os impactos que as pessoas têm na nossa vida. Eu comecei a entender o porquê que minha avó agia de tal forma, os traumas que ela teve. Eu comecei a entender muito mais sobre o ser humano, né? Tem gente que, no meu caso, minha avó faleceu, eu entendi isso, tem gente que entende isso muito antes de passar por uma situação complicada, mas tem um colega no meu serviço, um amigo, na verdade, que diz que a dor é a escola da vida. Então, a outra pergunta aqui é: qual foi a melhor fase da sua vida até agora? Rapaz, eu não considero que eu tive uma melhor fase, não. Tive algumas fases em que eu treinava mais, teve outras fases que eu ganhava mais dinheiro, trabalhava menos. Eu não considero uma fase, tal época foi a minha melhor fase. Eu acho que isso é perigoso até, porque a gente pode cair num saudosismo e ficar preso no presente, tentando recriar aquela fase que já passou, entendeu? Então você pode ser que, vou citar um exemplo, você corria 20 quilômetros quando tinha 18 anos e você acha que isso é a melhor fase. E aí, sei lá, hoje com 30 você tem algumas limitações e não consegue fazer a mesma coisa. Então você pode ficar preso naquilo, de que aquilo é a melhor fase, você nunca mais vai alcançar essa fase. Então eu acho um pouco perigoso, eu não gosto muito dessa linha de melhor
melhor fase da minha vida. Mas é a minha opinião, claro. Qual hábito mudou sua vida para melhor? Com toda certeza foi dormir bem, cara. Eu cuidei de um idoso, tem vídeo aqui no canal também, e era uma rotina muito certinha que o seu Marcelo tinha. Ele dormia cedo, ele acordava cedo, e eu fiquei quase 3 anos indo dormir 9h30 da noite, acordando 6 da manhã, e foi o hábito, assim, divisor de águas na minha vida. Eu vi o impacto positivo que tem fisicamente, mentalmente, cara, inúmeros impactos positivos por dormir bem, né? Eu tento ainda dormir a quantidade certa, mas eu trabalho longe, então preciso acordar cedo, nem sempre consigo dormir cedo, mas definitivamente esse foi o hábito, assim, divisor de águas. A outra pergunta aqui foi: se você pudesse aprender qualquer habilidade instantaneamente, qual seria? Rapaz, com certeza seria interpretar os sonhos para poder apostar no jogo do bicho. Porque eu tenho cada sonho, eu sonho praticamente toda noite e lembro, isso é humor, tá? Mas eu sonho praticamente todas as noites e eu queria muito ter a habilidade de interpretar os sonhos e poder apostar no bicho, né? Então, mas agora falando sério, eu acho que a habilidade instantaneamente, assim, seria falar qualquer idioma. Rapaz, eu amo me comunicar, né? Eu adoro me comunicar. Então, se eu tivesse essa habilidade de poder falar qualquer idioma, poder falar com qualquer pessoa, seria algo, assim, maravilhoso. Muito boa essa pergunta. De onde surgiu essa vontade de gravar vídeos? Então, desde criança eu sempre tive muita vontade de gravar vídeos, pro YouTube especificamente. Teve uma época em que eu produzi um vídeo para um jogo online que eu jogava Cabal e mexi com edição sem saber absolutamente nada. E foi apaixonante aquilo, eu fiquei simplesmente encantado por criar um vídeo do zero, editar um vídeo. Então, desde muito novo eu sempre tive essa vontade e posterguei isso durante a vida inteira, né? Eu gravava alguns vídeos pro meu Instagram cozinhando, mas nunca aqui pro YouTube. E aí comecei, parei, e só agora, depois de sei lá quantos anos, eu tô com 28 anos, eu tô levando isso a sério, e nem é tão a sério assim, já ficou mais de, sei lá, 2 meses sem vídeo, mas isso é desde criança, cara. Desde criança eu sempre gostei de me comunicar, né? E espalhar isso pro máximo de pessoas que eu conseguisse. Como você lida com seus dias difíceis? Rapaz, sendo bem honesto, comendo, né? Eu tenho compulsão alimentar, então nos meus dias difíceis, geralmente eu ataco a minha geladeira e, meu irmão, é uma destruição em massa. Depois de comer, eu simplesmente entendo que isso é normal, a vida ela é assim. Eu poderia entender isso um pouco antes, né? Mas eu entendo que esses dias difíceis, eles precisam passar, eles precisam vir para dar um chacoalhão para a gente refletir em alguma coisa. Dias felizes também vão passar. Então eu lido, infelizmente, comendo e depois entendo que faz parte da vida, né? A vida tem seus altos e baixos. Eu não fico me martirizando, não, nos dias difíceis, não. Qual livro você mais gostou de ler? Rapaz, um livro só é difícil. Eu li autoajuda, né, que virou desenvolvimento pessoal, desde que eu comecei a ler, assim, mais jovem. E, infelizmente, eu demorei muito tempo para entender que não era esse tipo de coisa, de tema que eu gostava de ler. E vim migrar para a literatura, né, só depois de adulto. Então hoje eu já leio outros livros, né, livros de literatura em si. Eu li um muito legal, Orgulho e Preconceito. Estou terminando o Retrato de Dorian Gray, comecei a ler O Estrangeiro. Então são coisas completamente diferentes que eu demorei muitos anos para entender que era realmente isso que eu gostava. Não estou aqui criticando livros de autoajuda, tá? Mas eu acho que são formas muito genéricas de você explicar sobre algo tão complexo que é a vida, né? Então eu vou citar 3 aqui. Sobre a brevidade da vida, top 1 disparado. Tem um de autoajuda, que é do Steven Pressfield, que é Como Superar Seus Limites Internos. Esse livro me ajudou muito sobre criar conteúdo, de buscar inspiração, essas coisas assim, que você precisa sentar. A inspiração, ela vem com dedicação. Então, quando eu ligo o celular, quando eu começo a gravar, a inspiração vem. Se vocês pegassem o início dos meus vídeos e o final dos meus vídeos, vocês iam ver que no início eu demoro muito ainda para pegar no tranco, mas depois que começo, o negócio anda de vento em popa. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do Lewis. Esse livro é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. É impressionante como ele ainda é muito atual, dos problemas das pessoas, né? E é um tema que é bem explicado de uma forma cômica, né? Que é o diabo tem o aprendiz e ele ensina esse diabinho lá como entrar na vida das pessoas para poder destruí-las, né? É muito legal esse livro.
e o 1984 do Orwell. Li também A Revolução dos Bichos, mas esse 1984, esse livro é maravilhoso. Me fizeram outras perguntas aqui, mas eu vou ter que ir no Instagram para ver. Outra pergunta boa que me fizeram aqui foi: o que você ainda deseja realizar na sua vida? Rapaz, eu ainda desejo trabalhar com isso aqui, ó. Vídeo, produção, conteúdo. Eu ainda desejo me dedicar nisso daqui. Sair do CLT, né? Trabalhar para os outros e trabalhar só com criação de conteúdo. Quais os melhores e maiores aprendizados que você teve com seu relacionamento? Boa pergunta. Com certeza foi paciência. A gente tem um costume de querer jogar tudo para o alto quando a gente é confrontado em algumas coisas. A gente tem a mania de sempre se colocar em primeiro lugar e achar que só a nossa opinião que importa. Mas quando você se relaciona com alguém, você está dividindo uma história, né? Uma pessoa com uma criação diferente, hábitos diferentes, pensamentos diferentes. Então, com certeza foi paciência e compreensão também, compreender o lado do outro, por que que o outro fez aquilo, por que que o outro faz aquilo, né? E o egoísmo também. Parar de pensar só em mim. Foram várias outras coisas muito boas, mas com certeza essas foram as melhores. Tem vontade de morar em São Paulo, rapaz? Tenho e não tenho. São Paulo, minha família é de São Paulo, uma parte da minha família. Eu adoro aquela cidade. Praticamente todos os anos eu vou para lá. Lá é muito bom para ganhar dinheiro, lá é muito bom para trabalhar, mas é caos, né? É bem caótico lá. Aqui em Brasília é bem tranquilo, né? Eu iria para São Paulo dependendo da oportunidade, assim, se eu fosse mudar para lá por conta disso daqui, do trabalho, né, se um dia eu trabalhar com isso aqui e tiver que me mudar para lá, assim, provavelmente eu iria, já casado, e iria com a minha família, mas por enquanto só turistar mesmo lá na Liberdade. Foram essas as perguntas, muito boas por sinal. Espero que eu tenha conseguido expressar bem aí as minhas opiniões a respeito das perguntas. Se você quiser me seguir no Instagram, tá aqui embaixo, para acompanhar conteúdos mais curtos do meu dia, da minha rotina. E é isso. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas. Se você já me conhece, obrigado por ter assistido. Se você acredita em Deus, fique com Deus. Se você não acredita em Deus, fique na paz. Eu esqueci de uma pergunta. Pergunta aqui do meu querido amigo. Essa é polêmica, mas vou responder de uma forma que é a minha opinião, sem entrar em vieses políticos. Até porque quem me conhece sabe que eu não discuto política, não discuto religião. Para mim, eu não dou a mínima. O fim da era dos relacionamentos amorosos e sociais era meta do sistema e do governo? Rapaz, se é meta do governo, eu acho que sim. O governo precisa de cada vez mais pessoas dependentes dele. Então, você vê a taxa de natalidade de diversos países, os relacionamentos hoje são muito mais burocráticos, as pessoas estão cada vez mais sozinhas e egoístas, os divórcios estão lá em cima. Acho que as redes sociais influenciam, com certeza, o impacto maior vem das redes sociais, onde as pessoas pregam uma vida que não tem nada a ver com a realidade. Você segue esses coaches aí de relacionamentos, você ouve números absurdos de que o homem tem que sempre bancar a mulher, de que se a mulher não for assim, se a mulher tiver, sei lá, tatuagem de borboleta, ela não presta. Rapaz, que mundo é esse que esse povo vive? De onde esse povo criou esse tipo de coisa, entendeu? Então pode ser uma meta do sistema para destruir não só os relacionamentos, mas a autoestima também. Hoje o Instagram virou uma rede social extremamente podre, assim, é adoecedor aquela rede social. Você entra lá, todas as publicações que viralizaram assim, ou tem algum alcance, abra os comentários. As pessoas destruindo assim gratuitamente. Então, enfim, é isso. Se você acredita em Deus, com Deus. Se você não acredita, fique na paz. Segue lá no Instagram, eu abrirei outras caixinhas de perguntas e aí você pode mandar a sua dúvida, sua opinião, o que você quer ouvir, o que você acha que eu penso, o que você quer saber. Você deixa lá, beleza? É isso, valeu!